Olá, quinto ano. Vamos estudar o primeiro conteúdo da disciplina de matemática e tem como título Medidas de comprimento. Está aí no capítulo 10 do seu livro. Para medir, é preciso conhecer a unidade padrão de medida e os instrumentos disponíveis para a medição. No seu dia a dia, você já deve ter visto alguns objetos usados como instrumentos de medida de comprimento. Vou mostrar aqui alguns objetos e você vai ver que você tem aí na sua casa ou que você já viu, até já usou. Temos esses exemplos aí, mas existem outros. Nós temos aí a régua, que vocês utilizam muito na escola. Temos o metro, temos a fita métrica. Temos aqui um que é muito utilizado em lojas que vendem tecido. Esse metro aí também muito utilizado por pessoas que constroem casas. E esse outro aqui que a gente puxa e solta e guarda ao mesmo tempo, quase todos nós temos aí na nossa casa. E essa fita métrica aí que a costureira usa bastante. Para medir grandes extensões, como distâncias entre duas localidades, nós utilizamos os múltiplos do metro. E quais são os múltiplos do metro? O decâmetro, representado pela letra a sigla DAM, minúsculo, o hectômetro, HM, e o quilômetro, KM. De baixo para cima, quilômetro é maior que o hectômetro, que é maior que o decâmetro. Estes são os múltiplos do metro. E para medir pequenos comprimentos, nós utilizamos os submúltiplos do metro, que são o decímetro, o centímetro e o milímetro. Então, nós temos aqui uma tabela, colocando todos esses, os múltiplos e os submúltiplos do metro. Observe que no meio tem M. M representa metro. Em um lado, os múltiplos, que são maiores que o metro, são medidas maiores que o metro, quilômetro, hectômetro e decâmetro. Do outro lado, os submúltiplos, que são medidas de comprimento menores que o metro, decímetro, centímetro, milímetro. Aqui, no quilômetro, nós temos o quilômetro equivale a 1000 metros, o hectômetro a 100 metros, o decâmetro a 10 metros, o metro é 1 metro, decímetro 0,1, centímetro 0,01 e milímetro 0,001. Lembram quando nós estudamos números decimais? Então, mais ou menos isso aí que vocês vão relembrar para utilizar aqui no estudo das medidas de comprimento. Observe, o múltiplo do metro o múltiplo do metro mais usado é o quilômetro. Ou seja, para medir grandes distâncias, nós utilizamos quilômetro. Quando vamos viajar de uma cidade para outra, o carro vai ali marcando, né, quantos quilômetros já foram percorridos e tal. Os submúltiplos do metro mais usados são o centímetro e o milímetro. Agora vamos ver como se faz a leitura e a representação. Por exemplo, 2 km e 65 decâmetros. Observe aí na tabela, 2,65. Então, se são 2 quilômetros, o 2 vai ficar na tabela lá no quilômetro. E a vírgula também no quilômetro. 65, se coloca um em cada casa e se lê onde parou. No caso, parou no DAM. DAM é decâmetro, então 2 quilômetros e 65 decâmetros. O outro exemplo, 3 hectômetros e 5 metros. 3 hectômetros, então o 3 vai ficar lá no HM, no hectômetro. E 5 metros, por quê? Porque o 5 parou lá na casa do metro. O outro exemplo, 5 decâmetros e 3 metros. 5 decâmetros, então o 5 e a vírgula vai ficar no decâmetro. E o 3 parou no metro, 3 metros. 6 metros e 7 decímetros.
Olha aí, 6 metros. O 6 está no metro e a vírgula também. E 7 decímetro. Em alguns casos, nós vamos precisar acrescentar zeros, um em cada quadrinho. Mas nesses exemplos não foi preciso. Observação em relação ao que nós vimos. Lê-se primeiro a parte inteira, indicando a unidade. Depois, lê-se a parte decimal, acompanhada do nome da última ordem. Agora, transformação de unidades. Para transformar medidas de comprimento de uma unidade para outra, devemos seguir as seguintes orientações. Primeira, para transformar uma unidade superior, ou seja, uma unidade maior, em uma unidade menor, multiplica-se por 10. Ou seja, desloca-se a vírgula uma ordem decimal para a direita e completa-se com zeros quando necessário. A outra orientação é a seguinte: para transformar uma unidade inferior, ou seja, menor, em uma unidade superior, ou seja, maior, divide-se por 10, ou seja, desloca-se a vírgula uma ordem decimal para a esquerda e completa com zeros quando for necessário. Então, fiquem atentos para estas palavras. Quando nós temos que transformar uma unidade maior em uma menor, multiplica-se por 10 e a vírgula se desloca para a direita. Quando temos que transformar uma unidade menor numa unidade maior, divide e desloca-se a vírgula para a esquerda. E acrescenta zero quando for necessário. Aqui nós temos um esqueminha prático, aí a tabelinha que vocês todos precisam saber esta ordem: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, em cima estamos multiplicando por 10 e embaixo estamos dividindo por 10, seguindo as duas orientações que foram citadas agora anteriormente. Agora, como fazer a transformação de unidades utilizando a tabela? Vamos supor que você achou complicado fazer multiplicando ou dividindo. Então, você tendo em mente essa tabelinha aí, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, vai ficar fácil. Veja bem, os números que estão aí, veja, 34, tem um errinho aqui, mas vejam que aqui na frente dá para saber o que é. 34,45 decímetro em metro, ou seja, eu quero transformar 34,45 decímetros em metros. Então, eu vou colocar o 34, vou encaixar cada um no seu lugar. Mas como saber onde eu vou começar a colocar cada número? Se a vírgula se está dizendo que é decímetro, a vírgula do número fica em decímetro, no caso ali, depois do 4. Quando você transformar na unidade que está sendo pedida, que nesse caso é o metro, você desloca, você apaga a vírgula, risca a vírgula do 4 e leva até o metro. Então, de 34,45 decímetro, transformando em metro, ficou 3 metros,45 centímetros. A mesma coisa vai fazer nesse segundo exemplo. 128 centímetros em metro. Esse número 128 não tem vírgula, mas lembre-se que quando o número não tem vírgula, ele fica ali na frente do 8, tá? Então, é como se fosse 128,0. Se aqui está dizendo que 128 é centímetro e a vírgula dele fica na frente do 8, mesmo não estando aparecendo, mas que você deve saber, então eu vou colocar a vírgula lá no cm, no centímetro. Coloquei lá, faz de conta, tá? Porque aqui eu já coloquei como resultado. Coloquei lá. E eu quero transformar em metro, então eu tiro a vírgula lá do 8 e levo lá para o número que está no metro, que no caso é o número 1. Vamos ver agora esse outro exemplo. 27,6 centímetros em decímetros. Então, vamos transformar 27,6 centímetros em decímetros. Vou pegar a vírgula, colocar no centímetro, depois do 7. E vou encaixar os números. Um número em cada casa.
Depois tem o 6 e antes do 7 eu tenho o 2. Agora vamos transformar em decímetro. O decímetro está antes do centímetro. Então, eu tiro a vírgula do 7, ali perto do 7, que é centímetro, levo a vírgula para o decímetro. Agora eu tenho o número transformados. 2 decímetros e 76 milímetros. O próximo exemplo, 4 quilômetros em metros. Lembra que eu falei que quando o número não tiver vírgula, você sabe que fica na frente dele, então é como se fosse 4,0. Então, se é 4 quilômetros, eu vou colocar o 4 lá no quilômetro. E vou transformar em metro. Vou tirar a vírgula do 4 e vou levar a vírgula lá para a casinha do metro. E esses espaços vazios, como o número era pequeno, era um só, eu completo com zeros. Lembra da orientação que eu falei um pouco atrás? Quando necessário, completa-se com zero. E agora o último exemplo. 2,485 hectômetros, transformar em metro. Então, a vírgula vai ficar no HM, no hectômetro. Aqui não aparece porque eu já transformei, tá? Mas imagine, a vírgula lá no hectômetro. E vou encaixando os números em cada um em um quadrinho. Se eu vou transformar em metro, eu tiro a vírgula, ou seja, eu apago a vírgula do 2, levo lá para o metro, que fica aí depois do 8. Então, agora eu tenho 248 metros e 5 decímetros. Essa foi a explicação da medida de comprimento. Nós vamos reforçar e fazer atividades sobre esse conteúdo sempre nas aulas Zooms. Então, assista o vídeo e as suas dúvidas nós vamos tirar na aula Zoom, ok? Tchau, até mais.